Gente, é um prazer muito grande de, mais uma vez, estar aqui trazendo a palavra. E antes de eu passar alguma coisa para vocês, eu compartilhar aquilo que Deus, me deu aqui para poder estar falando, com certeza, primeiro eu já fui ministrado por essa palavra. Amém? Peço que vocês tirem tudo aquilo que está trazendo peso para o coração, a mente, tantas preocupações, aquilo que precisa ser resolvido. Eu sei que tem gente aqui pensando como vai ser a semana, Mas tira isso da mente por alguns instantes e permita que o Espírito Santo ministre o teu coração, tua mente, trazendo a força, trazendo paz e fortalecendo e destruindo todas as armas, dardos inflamados do maligno que tentam impedir a tua caminhada. Problemas, situações diversas não podem nos tirar do caminho. E quem é o caminho? Está lá em João 14,6. Nosso Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Ele é o nosso caminho. Amém? Convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 10, verso 12. Deus vai falar o coração aqui nesta noite. Se Deus falar no teu coração da forma que falou meu coração, meu irmão, vira para o teu irmão ao lado assim e fala assim: meu irmão, prepara o teu coração. Fala aí, vira para ele: pastor, eu não conheço. Tudo bem, passa a conhecer agora. Fala para ele assim: ó, meu irmão, prepara o teu coração, porque Deus há de falar através dessa palavra. Amém? Se for possível, gostaria que ligasse a luz. Tem pessoas com dificuldade, tá? Ligar essa parte central, se for possível. Amém? Vamos lá. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 ao verso 12, diz: finalmente fortalecei no Senhor e no seu forte poder. Vistam todas a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Me acompanha aí, volta só, começa a desfolhar um pouquinho atrás, e 2 Coríntios, no capítulo 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá no capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, verso 5, diz assim a palavra de Deus também: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Mais à frente um pouquinho, no mesma epístola de 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 4 e o verso 5. As armas com as quais lutamos são humanas, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pai, te peço que o Senhor, através do teu Santo Espírito, Pai, venha afirmar essa palavra aos corações presentes, aqueles que nos acompanham de casa, Pai, aquela família que está nos assistindo nesse momento, ou nas redes sociais, ó Pai, mas que o Senhor possa estar firmando essa palavra aos corações, trazendo, ó Pai, conhecimento às tuas verdades e destruindo tudo aquilo que bloqueia as tuas verdades, essa palavra viva e eficaz aos corações. Toda honra e glória e louvor seja dada a Ti, Pai, para o século dos séculos. Amém. Amém? Destruindo fortalezas, aquilo que
tem trazido bloqueios para que você entenda o agir e o propósito de Deus na sua vida, trazendo clareza, trazendo conhecimento, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem feito, através de você, através da sua casa, através de tudo aquilo que vem, através do Espírito Santo em nós. Precisamos destruir algumas fortalezas, precisamos tirar do nosso caminho, precisamos tirar da nossa vida aquilo que muitas das vezes impedem crescermos em Cristo, crescermos em graça, crescermos em conhecimento, crescermos em verdade. Para um pouquinho, o que tem impedido você a dar um passo maior? O que está impedindo você a conhecer e tá desfrutando de algo especial, algo maravilhoso pelo qual Deus tem preparado para a tua vida? Para um pouquinho, começa a pensar aí. Eu não sei, obviamente você sabe daquelas coisas, daqueles pontos, ou daqueles problemas, ou daquela situação que está fazendo cativa a tua mente. Começa a colocar diante do Senhor, começa a colocar, entregar isso diante do Senhor. E quando nós colocamos diante do Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor olha para nós e fala: meu filho, eu tenho te guardado, tenho te protegido, eu tenho te sustentado a cada dia, a cada momento. Essa é a esperança que nós temos em Cristo, que Ele tem cuidado de nós. Amém? Pode repetir após mim? O meu Deus tem cuidado de mim. Aleluia. Fortalezas que precisam ser destruídas. É preciso deixar de ouvir as vozes que não nos levam a lugar algum. Vozes essas que têm chegado até mim, chegado até você. Eu vou conseguir. Não, você não vai conseguir não. Eu sou forte. Ih, rapaz, com essa força onde você vai? Posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Ih, rapaz, mas quem pode? Você mesmo? Cara, você é fraco. Você está lutando sozinho. Você está vivendo as crises. Você está vivendo momentos de dificuldade. Como que você vai ter força para lutar contra essas coisas? São as vozes que precisamos filtrar em nossas vidas. São vozes que chegam, são vozes que têm chegado até mim, até você, e têm tirado a essência do poder e autoridade que Deus tem nos dado, ou já nos deu há muito tempo, através do seu sacrifício. Porque o que diz a palavra? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É muita vida na vida, pelo qual está escrito e foi ministrado ali em João 10:10. Mas o que se torna uma mente cativa, o que se torna uma mente presa, o que se torna uma mente escravizada, é aquilo que muitas das vezes não tomamos como posse, autoridade, que já recebemos há muito tempo atrás, e se torna a cada dia, a cada momento evidente em nossas vidas, na minha vida e na tua vida. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra o quê? Contra a igreja de Cristo. E tem igreja de Cristo aqui, nesse lugar? Tem igreja de Cristo aí? Me assistindo pela internet? Tem igreja de Cristo? Toma posse, meu irmão. Pastor, mas por que nós vivemos os momentos difíceis? Deixa eu falar uma coisa para vocês, tem sido falado muito aqui. Quando iniciou o culto, a nossa irmã leu o capítulo 23 de Salmos. Eu gosto muito, não sei quantas vezes eu repeti esses salmos aqui. É o Salmo 23, o capítulo 13, o capítulo 46, o capítulo 18, eu sou apaixonado por esses capítulos do salmista. Mas o que me chama a atenção no capítulo 23 de Salmos, que no verso 4 ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo, e a tua vara e cajado. Vara e cajado é a proteção de alguém, mediante aquele outro alguém que está vivendo um momento de dificuldade. Ou seja, o cordeiro, a ovelha que está vivendo ali momento de perigo, o pastor daquela ovelha está guardando e protegendo aquele pelo qual está passando por um momento de dificuldade. Mas o que me chama a atenção não é
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada, temerei. Porque os vales que advém morte espiritual, morte física, é inevitável sobre gente. E se eu sou gente, como gente sou, eu passo constantemente pelos vales. É inevitável os vales não chegar até você. São inevitáveis os vales não bater na tua porta, não vir conduzido por uma pessoa, ou não estar no teu trabalho, na tua escola, ou por onde você passar. Mas o que ele nos chama a atenção, e com isso precisamos entender o propósito desse versículo. Estou saindo um pouquinho do esboço aqui, mas Deus sabe o porquê. É que ele está dizendo, ainda que você passe por eles, ainda que você tenha uma pequena passagem, mas você não vai permanecer nele. Pode glorificar a Deus? E se eu passo pelo vale, porque lá do outro lado algo está me esperando de bom. As aflições daqueles homens que caminharam com Jesus, atravessando aquele Jordão, um momento difícil de dor, um momento de crise, porque a tempestade vinha sobre o barco, mas chegou do outro lado, o que aconteceu? A paz, a bonança, a direção do Espírito Santo de Deus sobre eles. Sei quem sou, como estou e para onde vou. Pode repetir após mim? Sei quem sou. Não ouvi vocês. Sei quem sou, como estou e para onde vou. Para onde você vai? Ou, melhor, para onde você tem ido? Qual está sendo o caminho? Estava falando aqui, antes de começar o culto, para minha irmã ali. Estava dizendo para ela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como esse versículo tem sustentado a gente. Caminho, verdade e vida. Aí eu estava sustentando esse versículo ali com as minhas irmãzinhas, antes de começar o culto, dizendo, mas como que eu posso sustentar esse versículo? 3 João capítulo 1, no verso 4 diz, não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E quem é a verdade? João 14, 6, eu sou o caminho? Beleza, vamos sustentar mais esse verso? João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade vos? Quem é a verdade? Onde está escrito isso? João 14, 6, o caminho, a verdade, Ele é a vida, Ele é a nossa vida, aleluia! Vencemos, precisamos vencer, precisamos vencer alguns pensamentos limitadores, gente que é limitado, gente que não pensa grande, alto, e essa pandemia vai acabar com o povo de Deus, já ouvi isso, e a igreja está tão vazia, e não vai dar certo. Quem conhece gente assim? Quem conhece gente assim? Ih, meu irmão, não vai muito longe disso não, ih, essa família, ih, esse caminho que você está seguindo, ih, meu irmão, não vai tendo muita esperança nisso não. São pessoas que têm um pensamento limitadores, não pensam alto, não pensam grande. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de quem? De Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, pensamos como Cristo. Pastor, por que nós devemos pensar como Cristo? Filipenses capítulo 2, lá no verso 5 diz, que haja em nós o quê? O mesmo sentimento em quem ouve em Cristo Jesus. E se eu preciso ter o mesmo sentimento e que em Cristo teve, Paulo fala isso aos Filipenses, ele está dizendo assim, você pode amar, porque essa capacidade de amar vem de quem? Você pode ser mais do que vencedor, porque quem venceu na cruz foi quem? Você pode fazer a diferença no meio da indiferença, porque quem fez a diferença no meio da indiferença, morrendo e sendo morto, morte de cruz, quem foi? Então age em nós o mesmo sentimento e que houve em Cristo Jesus. Vamos glorificar a Deus por isso? Glorifica a Deus por isso. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se eu tenho vida e a tenho em abundância, porque alguém me amou, e esse amor me tornou capaz
se tornou mais do que capaz, a evidência desse amor me deu autoridade para continuar, sem medo, ou quem sabe, mesmo com medo, seguir em frente. Esse amor me deu autoridade, esse amor me deu direção e sentido, pelo qual não era. Eu andava em trevas, a sua maravilhosa luz se manifestou em mim, se manifestou em você. Hoje nós temos uma direção, porque nos dado essa direção, mediante o sentido e a revelação da cruz em nós. Amém? Pensem nisso. Precisamos colocar na nossa mente essas verdades. Precisamos trazer essas verdades e praticar essas verdades e saber por ser verdade, evidente em nossas vidas, porque aqui está, há mais de 2000 anos atrás, alguém morreu nos dando vida, e vida em abundância. Toma posse, meu irmão, dessas verdades. Pastor, estou ainda passando pelos vales, mas toma posse dessas verdades. As dores estão presentes, as crises estão presentes, a minha vida financeira não está legal, a minha vida familiar não está legal, as doenças têm chegado até minha casa, mas toma posse dessas verdades em Cristo Jesus. É vida e vida é abundância. Outro dia eu estava falando esse texto, alguém chegou, uma criança, pastor, é vida e vida é abundância, mas é muita vida por ser abundante, né? Interessante as palavras dessa criança. Falei assim, de fato, meu irmão, foi muita vida para a nossa vida, portanto, é em abundância, é vida de qualidade. Pense nisso. O que distingue uma pessoa da outra é a forma como ela pensa. Filipenses capítulo 4, no verso 8 diz, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor, nisso pensai. Pense nessas coisas. Traz essas verdades para a tua mente. Traz esses conhecimentos que traz base e traz fortalecimento para o teu conhecimento. Nisso pensai. Eu preciso pensar nas promessas de Deus na minha vida. Eu preciso pensar, igreja. Eu e você, nós precisamos pensar que foi nos dado uma palavra de vitória. E essa palavra de vitória já foi liberada há muito tempo, através de Cristo, na cruz por nós. A palavra de Deus diz que nada e ninguém poderá nos separar deste amor. A ponto de que Paulo bate no peito e declara, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, principados e potestades, nenhuma outra criatura, nem gente, nem ninguém. Por que ele está dizendo isso? Porque ele estava vendo e observando que o amor estava se esfriando. Porque a igreja pelo qual ele inseriu e estava falando isso, era a igreja de Roma. Está lá no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 31. A confusão, o tumulto, o desconhecimento da verdade, uma vez que foi ministrada e revelada ao povo, estava sendo desmistificada em relação ao povo. O povo não estava mais acreditando naquilo que era verdade, inserido no contexto romano, um contexto complicado, um contexto idólatra, um contexto de rendição a ídolos. Paulo estava dizendo que pode faltar tudo, mas menos o amor. O teu conhecimento, a tua sabedoria pelo qual você tem, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem permitido chegar até você, são bênçãos, mas o que não pode faltar em todas essas coisas é o amor produzido mediante o sacrifício de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo por nós. É claro e objetivo mediante aquilo que foi nos dado, como fé, e como certeza de que Ele morreu por mim, me dando vida, e vida em abundância. Não permita que as vozes negativas abafem a voz profética de Deus na tua vida. Ser sincero, gente, quantos tem sido ministrado neste lugar? Pastor, ainda não fui abençoado ainda, mas o tempo está chegando. Não fique desanimado, porque o tempo de Deus para a tua vida é diferente do teu.
Quem crê aqui? Deus não retarda as suas promessas, ainda que você torne elas por tardias. Mas é um Deus fiel. Ele é fiel mediante aquilo que você está passando, mediante aquilo que você está vivendo, aquilo que tem chegado à tua mente. Ele continua sendo fiel. E lá no trono dele, à destra de Deus, ele olha para a gente e fala: olha, acalme. Só mais um pouco. Eu continuo sendo teu Deus. E vocês continuam sendo meus filhos. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja mais gado nos currais, então eu, todavia, me alegrarei. Eu me alegrarei. Ainda que falta gente para abraçar vocês, meu irmão. Ainda que a ausência de alguém, ou a decepção com outro alguém, tenta te tirar, tentando tirar você desse caminho, dessas verdades. Mas o nosso Deus nunca vai te deixar. Por quê? Estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias. Diz após mim, todos os dias, até a consumação do século. O que está impedindo você de progredir? O que é que você precisa para mudar? Mudar a tua trajetória, mudar teu ato de pensar, teu ato de ver. Como que você quer viver daqui para frente? Qual a tua projeção de vida daqui para frente? Com essa mente, com esse conhecimento, com esse ponto de vista pelo qual você está tendo, precisamos mudar nossa ótica. E está crescente, conforme tem sido falado aqui em outros lugares, está crescente as doenças psicossomáticas. Pessoas que têm uma possibilidade muito grande de ser libertadas. Se vocês procurarem qualquer especialista, seja na área da psicologia, a psicanálise, os tratamentos terapêuticos aí, eles têm feito um trabalho muito maravilhoso. Tem gente aqui, né, que é formada nessa área, bênçãos. Os profissionais daí que eu conheço, bênção. Tem gente que se formou recentemente, amigão, bênção. Ainda não sou, né? Eu e minha amada esposa temos essa vontade muito grande, apesar de ser da área de aconselhamento pastoral, mas eu preciso estar buscando essa área, para estar completando assim meu currículo, e com certeza vai estar comigo a minha amada Érica, né, fazendo essa formação. Espero, eu creio em nome de Jesus. Mais de 100% de uma cura, em todas essas áreas, 100% de uma cura, entre 60% a 70% depende da pessoa. É aquele famoso, o primeiro passo. Qualquer terapeuta que tu parar para poder conversar, trazer um problema, trazer uma situação, ele vai te ouvir, como é a profissão dele. Mas a cura, a restauração daquilo que está te afligindo, que está trazendo você angústia, só depende de você. A palavra nos ensina isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Basta você entender que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Basta você entender que nada e ninguém pode, ou deveria, para alguns casos, tirar você daquilo pelo qual Deus já te chamou. E os 30% fica mediante os profissionais. Mas eu e você, nós temos uma capacidade extraordinária de sermos curados. Pastor, ora por mim? Oro, eu intercedo. Mas eu declaro com toda segurança e firmeza e certeza que você, meu irmão, tem uma autoridade, uma capacidade extraordinária de trazer a cura para você mesmo. E trazemos muitas das vezes, e criamos muitas das vezes questões onde não existem.
Você pode estar vivendo diversos problemas, e esses problemas podem estar impedindo o seu progresso, a sua prosperidade. Mas muitas das vezes você reclama. Mas, ser sincero, reclamar vale a pena? Vale a pena reclamar? Reclamar resolve alguma coisa? Vira para o teu irmão ao lado aí e diz assim: reclamar resolve. Ser sincero, não resolve. Atrai mais problemas ainda, né? Senhor, estou desempregado, Senhor, o que está vendo? Senhor, e Deus fica lá de cima olhando. Não aprendeu nada comigo. Não resolve nada. Questionar, ver o problema lá, começar a questionar, não adianta. Só traz mais problemas ainda para a tua cachola. Precisamos a cada dia entregar o caminho ao Senhor, confiar nele. E o mais, Ele fará, aliás, tem feito. Não podemos viver trazendo o passado para o presente, comprometendo o futuro por causa dos pensamentos malignos, pequenos e negativos, que muitas das vezes são formados. Filipenses capítulo 3, verso 13, ele está dizendo assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo, eu continuo caminhando, eu continuo em frente, para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus, que está em quem? Paulo está dizendo assim, meu passado, lembro, com certeza, isso não posso esquecer, mas está lá para trás. Aquela briga está lá para trás. Aquele problema pelo qual não foi resolvido, ou foi resolvido, mas não trouxe esclarecimento daquilo que, embora já foi resolvido, deixa lá para trás. Aquelas picuinhas que muitas das vezes ocorreu, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, ficam lá para trás. Vão ficar lá para trás. Aquela pessoa pelo qual me feriu, amigo, te perdoo. E perdoar, deixa eu falar aqui para vocês uma coisa, a gente vai chegar lá. É liberar a pessoa, ouvimos isso de manhã, né? É liberar a pessoa de você. Essa pessoa, você olha para essa pessoa está nas tuas lembranças disso aí, né? Não temos essa questão de esquecimento, né? Amém? Mas a pessoa vai ser lembrada sim, mas uma vez lembrada, ela não vai trazer dor mais para você. Essa pessoa ficou lá para trás, tu deixou essa pessoa embora, vai com Deus, meu irmão, está livre, você não está mais presa, vai com Deus. Precisamos esquecer e deixar para trás, precisamos trazer à memória aquilo que tem que trazer, tem nos dado a cada dia, a cada momento a esperança. E a nossa esperança é Cristo, Ele não morreu, Ele está vivo entre nós. Amém? Quem crê? Esquecendo das coisas que para trás ficam, preciso prosseguir. Diante das notícias contrárias, negativas, a voz profética tem que se levantar a cada dia. Eu creio que vai melhorar. Eu creio que tudo vai ser transformado para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. E está lá os problemas, está lá aquela situação que eu não consegui resolver, mas tem que olhar aquela situação pelo qual eu não consegui resolver como ponto positivo. Vai acontecer um milagre, vai acontecer uma transformação em Cristo Jesus. Eu tenho que ser positivo naquilo pelo qual Deus tem me dado como direção. Eu tenho que ser diferente, porque nós fomos chamados para ser diferente. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração, amados. Precisamos nos tornar pessoas diferentes. A eclésia de Deus, as verdades contidas na palavra, pelo qual fomos chamados para fazer uma diferença muito grande para esse mundo. Precisamos esquecer um pouco daquilo pelo qual nós estamos vivendo, como dor, como problemas, como situações diversas, e caminhar. Por quê?
eu estarei com vocês todos até a consumação do século. E fala sério, adianta reclamar? Ser sincero. Adianta chegar e ficar reclamando. Não deu certo essa semana. E com certeza por não ter dado certo essa semana que vai entrar também não vai dar certo. Eu estou vendo, as coisas não vão progredir, aquilo não vai chegar no trabalho, as coisas não vão acontecer, e eu preciso resolver isso, eu sozinho, ninguém me ajuda, e a casa está assim, e a família não faz nada, e a igreja não faz nada, e aquilo não faz nada, e etc. Resolve. Erga tuas mãos e declara: eu preciso fazer a diferença. Aliás, eu sou a diferença. Glorifica a Deus, amados. Aleluia. Aleluia. Sua mentalidade pode levar você a níveis que ninguém jamais pensou que você podia chegar. Aleluia. Quem não vence não rompe, quem não avança não conquista, quer sempre uma companhia, não consegue lutar sozinho, não consegue guerrear sozinho, mas precisa de gente para estar junto. A palavra diz que por um só homem veio o pecado, mas por um só homem veio também a salvação. Então, através de uma atitude, de confiança, certeza e coragem, nós podemos ir muito longe. A capacidade que você tem de vencer, meu irmão, a capacidade extraordinária que você tem de vencer o mundo. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós tornamos aquilo verdade, amém? Ao contrário, amém que não. Então, se tornamos aquilo verdade, nós trazemos para a gente essas verdades, e somos considerados mais do que vencedores. Quem crê aí comigo? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Não tenha medo de pensar grande, porque o teu Deus é grande. Pode repetir após mim? Não tenho medo de pensar grande, porque o meu Deus é um Deus grande, de autoridade e poder. Aleluia. Pensamentos corretos sempre nos levam a atitudes corretas. Se eu penso correto, porque eu estou tendo uma direção, mediante aqueles pensamentos que eu estou tendo, então vai me levar a alcançar e conquistar coisas boas, firmes. Se você não tomar uma atitude, os maus pensamentos vão te escravizar. Você não consegue, você não tem capacidade, você não vai muito longe, e tua família não vai se converter, meu irmão. Santo de casa não faz milagre. E você começa a ter isso em mente. Rapaz, tanto tempo, mais de 20, 15 anos, nada acontece, vai acontecer agora? Então você já começou a ser escravo dos seus próprios pensamentos. Não há uma transformação, não há um boom, naquilo que Deus quer e exige na tua vida, na minha vida. Precisamos ser transformados, precisamos ser edificados, precisamos olhar e ver que maior do que as minhas limitações tem a presença e a glória, que é imensa, incalculável, de Cristo na minha e na sua vida. É como que eu estou enxergando isso, é como que a minha mente consegue alcançar essas coisas, ou tem alcançado essas coisas, como que eu tenho trazido isso como verdade na minha vida, como eu estou praticando isso na minha vida. Preciso tomar posse dessas coisas. Amém? Ame as pessoas. Eu não sei se o Fabinho está passando, porque eu não consigo. Comece a amar mais. E sabe de uma coisa? Quando eu amo alguém, estou tornando o ministério da crucificação verídicas. Aquele acontecimento, aquela trajetória do Gólgota, tornando aquilo verdade na minha vida. E as pessoas olham para mim e vê pontos positivos pelo qual eu trago essas verdades contidas na palavra de Deus. A cruz, para mim,
foi um momento de libertação. A cruz para mim e para você tem que ser um momento de reflexão. Mas a cruz, muito mais do que isso, tem que ser para mim e para você pontos positivos, momento de possibilidade. A cruz nos trouxe uma possibilidade muito grande. E quando eu olho para a cruz, eu olho para vocês, eu falo, Pai, eu preciso amar vocês como o Pai amou o mundo, em João 3,16, e por amar o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu olho para vocês, exercito esse sentimento de amor, eu estou dizendo que o que aconteceu lá naquela cruz valeu a pena. Eu posso estar dizendo também, mediante as minhas atitudes, aquilo que eu penso em relação a vocês, que aquilo que aconteceu mais de 2000 anos atrás não valeu a pena. Para mim foi um mero acontecimento. Não houve verdades sobre aquilo. Deixa Deus falar o teu coração. E muitas das vezes a gente afastamos a cruz, tiramos a essência, os feitos que a cruz tem e foi para mim e para você. Quando eu não amo, quando eu não consigo atribuir isso a alguém, eu estou dizendo que não valeu a pena. Estou dizendo que, Senhor, quero esquecer esse ato, esse momento de sacrifício. Quando eu olho para mim, eu imagino o que eu posso fazer para que essa ação ou essa situação venha mudar. E o reino de Deus, para ser evidente, consistente e eficiente, eu preciso fazer uma diferença. Preciso a cada dia tornar esse reino verdade na minha vida. Não é dando muito, não é pulando muito, não é falando muito, não é aplicando muitas coisas, mas é uma atitude central. E qual é essa atitude? É amar gente sem esperar o amor dessa mesma gente por você. É amar aquele parente seu que te feriu, te machucou, sem pensar nas consequências. É levantar desse lugar daqui a alguns minutos e sair por aquela porta com um propósito. Eu vou tornar essa cruz evidente na minha vida. E quando você toma esse ato, comete esse ato, né? Toma esse passo importante, você está quebrando cadeias na sua vida, meu irmão. Você está se expulsando do teu coração, da tua mente, cadeias infernais, você não tem noção. Quando vocês tomam uma atitude de perdoar alguém, e mediante esse perdão, passar a amar essa pessoa de uma forma assim extraordinária, você está conduzindo essa pessoa também a tomar uma atitude pelo qual você primeiramente teve com ela. Quando eu tomo essa atitude, eu estou levando gente, eu estou levando uma multidão, estou levando um reino para tomar uma atitude diante de Deus da forma que eu tomei. Por um só homem veio o pecado, mas por um só homem também veio a salvação. Através da minha e da tua atitude, nós modificamos o cenário de uma igreja. Por uma atitude, nós modificamos o cenário psicológico de uma casa. Por uma atitude, nós conseguimos modificar o cenário de uma repartição de nossa área de trabalho. E também, com uma atitude, nós conseguimos mudar o local pelo qual eu e você nos encontramos. Atitude. Está na hora da gente parar um pouco. Está na hora da gente parar um pouco, pensar um pouquinho, tirar aquilo que tem trazido bloqueios, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está lá. Sem ficar muito parado e olhando aquelas coisas ir embora.
Deixa ela embora em paz. Vai com Deus. Vai com Deus. Você não está mais aqui, você não pertence mais a esse corpo. Vai embora. E quando eu tomo essa atitude, eu continuo caminhando. Caminhando para o quê? Para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus que está em quem? Cristo Jesus. Não vale a pena parar, não vale a pena trazer essa pessoa distante. Muitas doenças, muitas dores, muitos traumas existe mediante uma atitude, uma falta de perdão. Começa a quebrar isso na sua vida. E com isso os gabinetes pastorais ficarão mais vazios. Eu, como visitador, terei menos saídas. Eu, como pastor auxiliar dessa igreja, e o pastor presidente, o pastor Marcos, juntamente com o pastor Renato, teremos menos preocupações. Por quê? Você tomou um ponto muito importante na sua vida, um passo extraordinário. É fazer a diferença no meio da indiferença. Revolucione sua qualidade de vida, meu irmão. Começa a pensar em coisas positivas, em pontos positivos. Começa a trazer isso para o teu conhecimento. Não espere alguém, o amor de alguém, ame esse alguém. Não espere o contato desse alguém. Entre em contato com esse alguém. E ao sair daqui em nome de Jesus, começa a declarar em nome de Jesus. Se alguma coisa que aquela pessoa fez comigo, quer se tornar esse reino evidente na tua vida, quer mudar o cenário dessa semana da sua vida, quer ter experiência evidente do Espírito Santo na tua vida, sai daqui, começa a ligar para alguém, e diga para esse alguém: eu te amo, no amor de Cristo Jesus. Há 6 meses atrás, pregando aqui nesse lugar, falei sobre o perdão necessário na família. Alguém aqui não queria estar, porque o tempo estava chuvoso, ele é muito friento, estava presente. Esse alguém foi ministrado pela palavra que foi dada neste lugar, numa noite como essa. Ele foi ministrado a ponto de, ao término desse culto, ao sair dali, já pegou o telefone ligando para aquele familiar e dizendo: ó, eu quero falar com você, eu quero marcar um momento com você, eu quero ver você. E aí combinaram os dias, durante a semana, um almoço, chegaram aí, almoçaram, e mediante uma direção do Espírito Santo, aqueles dois se reconciliaram. Se reconciliaram. 17 anos sem falar um com o outro. 17 anos. Quanto tempo? Porque eu me emociono quando falo isso. Porque essa pessoa não está mais entre a gente. Depois de 3 meses, pegou Covid e Deus permitiu o levá-lo. E lá naquele sepultamento eu lembrei daquele dia. Fiquei muito emocionado, eu falei: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tu não sabe a quantidade de gente que tem sido abençoada neste lugar. Se for parar para contar para vocês vão falar assim: pastor, que é isso? Sabe a quantidade de gente que tem sido restaurada neste lugar? Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que estão sendo quebrantadas neste lugar. E eu olhando aquela situação fúnebre, eu disse: valeu a pena. Os meus planos não são planos de vocês. O propósito que eu tenho com vocês são totalmente diferentes. São maiores, grandes e firmes. Coisas que vocês não sabem. Dá oportunidade para vocês. Eu estou terminando esse encontro. Passa a dar uma oportunidade para você. Sabe? Oportunidade para vocês. 7 anos sem falar com a irmã. Isso foi dolorido para mim. Foi muito, muito, muito mesmo.
Começa a dar uma oportunidade para você mesmo. Começa a olhar a palavra e permitir que a palavra seja ministrada na tua mente. E uma vez a tua mente sendo ministrada, o teu coração é desbloqueado. E uma vez o coração sendo desbloqueado, você passa a tomar atitude que você mesmo vai até ficar espantado. Porque você foi restaurado, curado e avivado em Cristo Jesus. Se colocar de pé. Eu sou a diferença. Se eu não sou, preciso fazer a diferença. Começa a fazer afirmações positivas, ao invés de afirmações negativas. Crie métodos e caminhos para que isso venha acontecer. Creia e acredite no que a palavra diz a teu respeito. Nós temos a mente de Cristo. Põe a mão na tua mente com ponto de contato e declara: eu tenho a mente de Cristo. Pastor, eu esqueci de tudo isso que o senhor falou, devido ao corre-corre. Vai estar lá gravado. Mas não esqueça de uma coisa: você faz a diferença no meio da indiferença. Você faz a diferença no meio daquela indiferença. Não espere por alguém aquilo que você pode fazer. Seja um libertador de você mesmo. Seja um restaurador de você mesmo. Seja um avivador de você mesmo. Que as demais coisas vão sendo acrescentadas. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, te damos graça nesse lugar. Obrigado, Deus, por essas verdades. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, que tem feito coisas infinitamente mais de tudo aquilo que nós temos pedido, imaginado. Porque o Senhor continua sendo esse Deus, o Deus provedor, um Deus de paz, um Deus de milagres, um Deus que está acima de todas as coisas, ó Pai. Porque quando Paulo declara que tudo posso naquele que me fortalece, Paulo também está vivendo em meio a algumas adversidades. Portanto, o capítulo 4 do verso 13, ele declara isso. Mas no verso 11 e no verso 12, ele declara que ele sabia viver de várias formas. Sabia viver bem, sabia viver mal. Saber viver em paz, em meio a muitas atribulações. Mas no verso 13 ele declara: tudo posso, porque o Senhor me fortalece. E no mesmo capítulo, Pai, capítulo 4, no verso 19, o Senhor também declara, através do teu servo, o apóstolo Paulo: o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, ó Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome neste lugar. Eu sei, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tem ministrado neste lugar. Eu sei que o Senhor está ministrando nas mentes aqui neste lugar. Eu sei que cadeias têm sido quebradas aqui neste lugar, Pai. Eu sei que o Senhor tem restaurado, colocando uma mente nova, Pai, sobre teus filhos, com a consciência, essa consciência uma consistência em meio a essa consciência que o Senhor tem dado a cada um. Começa a afirmar pelo teu Espírito Santo, Pai, essa consciência, e colocando novo, esse novo restaurador, esse novo, Pai, cheio de capacidade, força e autoridade vindo de Ti. Santo Espírito de Deus, ajude, ó Pai, nos ajude a vencer e passar por essas lutas, passar por essas batalhas, passar por essas barreiras. Ajude aqueles que estão cansados, sem força neste lugar. Aqueles que estão em casa também nos assistindo. Dê força, Pai, àqueles que estão sem força,
aqueles que estão desanimados, ó Pai, mediante as crises e as adversidades, mas vai restaurando a consciência, vai restaurando a fé, vai restaurando o ânimo, vai restaurando, ó Pai, a vida dos teus filhos, ó Pai. Toca na consciência, Pai, vai tocando, ó Pai, na mente e os corações neste lugar, trazendo vida e dando ela em abundância. Santo Espírito de vivo do Deus, cremos na Tua palavra, cremos no Teu agir, cremos que o Senhor é um Deus que faz coisas infinitamente mais, e continua fazendo, porque o Senhor é Deus. Ainda que eu choro, ainda que eu grite, ainda que eu choro, ainda que eu me escabele, mas o Senhor continua sendo Deus. São verdades que jamais podem deixar de ser faladas. Mas ajude, Pai, ajude aquela pessoa que está em casa acamada, ajude aquela pessoa que está em casa pensando no que vai fazer, nas contas que precisam pagar. Ajude pessoas que estão aqui, ó Pai, desesperadas, aguardando, esperando ansiosamente uma resposta vindo da Tua parte. Mas entrego, ó Deus, cada consciência, cada pensamento, cada necessidade diante do Senhor e do Senhor, ó Pai. Eu conduzo esses pensamentos através do Teu Santo Espírito. E através, ó Pai, da Tua presença, essas coisas, o Senhor conhece e sabe de cada uma delas. E tem liberado uma palavra de vitória para cada um dos Teus filhos. Tem liberado uma palavra rema, uma palavra de vitória para cada um dos seus filhos. E as portas do inferno não prevalecerão contra vidas aqui neste lugar, contra vidas que estão nos assistindo, porque o Senhor é um Deus que tem feito coisas infinitamente mais. O Senhor é um Deus que continua fazendo coisas infinitamente mais, e vai continuar fazendo através de cada um de nós. Ajude-nos, ó Pai, cada dia. Aviva a Tua igreja cada dia. Restaura o Teu povo cada dia. Dê mais e mais da unção do Teu Espírito Santo. Muito mais, muito mais, muito mais, pelo qual temos recebido de Ti. Ah, Santo, Santo, Santo.